a Emater do seu município. E agora o nosso Conversa Franca, assuntos que interessam a você com os nossos convidados especiais. Hoje a gente recebe aqui a Marília Bonas, diretora técnica do Museu do Café, localizado em Santos, litoral paulista. Nós vamos falar com ela sobre a exposição que retrata a ligação entre o café e o cinema. Uma exposição itinerante que agora está em Salto. Em Salto. Tudo bom, Marília? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Um assunto muito gostoso para a gente falar. Estava falando que só faltou um cafezinho cremoso e quentinho para a gente tomar, né? Mas aí esse a gente combina de vocês irem tomar em Santos, que a gente tem lá uma cafeteria premiada, foi novamente premiada como a melhor cafeteria do litoral, lá dentro do Museu do Café de Santos. Sem contar que o prédio é lindo, né? É lindo. A gente é bem suspeito, né? O prédio esse ano faz 90 anos, o edifício da Bolsa Oficial de Café, e a gente está programando, então, enfim, grandes eventos para o ano inteiro, para fazer jus. Legal, Marília. E essa exposição, ela agora está em Salto, né? Isso. Ela vai ficar até quando lá? A entrada é gratuita? A entrada é gratuita, ela fica em Salto até o dia 22 de janeiro e depois a gente já tem uma programação, a gente está fechando uma programação de itinerância pelo restante do estado. E essa exposição, ela é um filhote de uma exposição grande que está lá em Santos, que fica até depois do Carnaval, então dá tempo de todo mundo ir lá ver, que é uma exposição sobre a relação do Brasil e da Itália pelo café, né? Então a gente pega aí na exposição de Santos Maior a questão dos hábitos, a influência do expresso, das máquinas, e nessa exposição itinerante que hoje está em Salto, a gente fala do cinema como um desdobramento dessa relação do Brasil e da Itália. Legal que você está falando, e as imagens agora estão passando. Se você quiser falar um pouquinho, né, das imagens, aí são os painéis, né, falando sobre movimentos, né, o realismo. Isso, aqui a gente fala um pouco da imagem do quanto o cinema italiano, assim como o café italiano influenciou o jeito do brasileiro beber café, o quanto o cinema italiano influenciou o jeito do brasileiro fazer cinema também, né? Então a gente fala desde a questão da... Enfim, a gente começa falando um pouco da Cinecittà, que era a grande indústria italiana aos moldes de Hollywood, fazendo um paralelo com a Veracruz, com a Atlântida, depois passando já para o pós-guerra, para o neorrealismo, que era um movimento do cinema italiano falando aí das questões mais áridas da população, sociais. Inclusive, eu lembro do filme Porcos Sujos e Miseráveis, era bem forte, tem né? Roma, a Cidade Aberta, tem filmes exatamente, o Vittorio De Sica, o Roberto Rossellini. E aí o cinema, o neorrealismo influenciou imediatamente o cinema novo no Brasil, Glauber Rocha, então você tem Terra em Transe, né? Tem Vidas Secas depois também, do Nelson Pereira dos Santos. Então a gente fala, é uma exposição pequena, mas a gente fala um pouco dessa influência, inclusive em termos estéticos aí da Itália para o Brasil e que passa pelo café, né? Então a imagem do café italiano, a imagem do café brasileiro, então como paralelos e como países que sempre fizeram esse intercâmbio aí de influências culturais, né? Legal isso, Marília, porque você falou da influência do café, do cinema italiano no brasileiro. Eu fiz uma pesquisa no Wikipédia, realmente falou, né, que o cinema italiano foi muito parecido com o brasileiro, a trajetória, né? Foi muito popular nos anos 50 ou 70. Isso. Ao longo dos 70, a Itália fazia muitas comédias populares. Exatamente. E aqui no Brasil era pornô chanchada, as chanchadas, e tem essa, e mesmo a estrutura, mesmo as comédias italianas, e aí quando a gente vê as imagens da exposição, tem muita Sofia Loren, a Gina Lollobrigida, o Mastroianni. Eles são atores que transitaram aí por vários gêneros e influenciaram muito os atores brasileiros também, né? Então, é isso que a nossa ideia nesse ano, 2011, até de 2011 a 2012 é o ano da Itália no Brasil. A nossa ideia era homenagear a Itália nessas várias frentes de influência, né? É verdade, a gente está durante a comemoração, né, Itália-Brasil. Exatamente. Então legal. A gente pegou primeiro essa questão do café, imediatamente a gente, como Museu do Café, claro que tem que trazer e contar essa história, e aí a gente expandiu então agora para o cinema, um pouquinho. E como que o cinema, aliás, que o café aparece no cinema? Então, o café, é muito interessante, a gente nas pesquisas que a gente fez para essa exposição que está em Santos, a gente descobriu uma amostra que chama Café e Stars, que era uma amostra que ficou em cartaz na Itália por um tempo e que tem várias cenas de vários atores italianos tomando café, e o café é muito presente no cinema italiano, né? Então tem até um filme do Mastroianni que chama Um Divórcio à Italiana, em que o café é o centro o tempo inteiro de todas as relações. Então ele está o tempo inteiro discutindo com a mulher e o tempo inteiro a mulher serve o café quente, o café frio, o café com pouco açúcar, o café com muito açúcar.
E também tem alguns filmes em que a Sofia Loren ensina como fazer um café à napolitana. Então, como a mulher, o café tem que ser quente como a mulher napolitana. Então, o café faz parte do imaginário italiano, né? E a gente herdou isso também. O café como presente na mesa brasileira, enfim, desde o século XVIII até os dias de hoje, as várias mudanças que o hábito de beber café sofreram e o quanto isso reflete, enfim, não só no nosso cinema, mas na nossa literatura e tudo mais, né? Então, o café sempre foi o pano de fundo, né, das conversas, das prosas. Café é sempre o nosso pretexto, né? Então, você chama alguém para tomar um café, você serve um café na sua casa. Então, a gente lá no museu, a gente fala que a gente pesquisa o café em 3 frentes. Na primeira frente é a frente até aqui que vocês exploram mais e que a gente usa como referência, que é o circuito mesmo do café, né? Da planta à xícara. Então, desde o cultivar, a questão do terroir, até a questão dos vários tipos de colheita, da produção, o beneficiamento, a torra. Enfim, esse é um primeiro nosso eixo de trabalho. O segundo é o café como um objeto social, quer dizer, o café para o Brasil, ele é muito mais do que um produto agrícola, né? O café, ele marcou as feições que o Brasil tem, ele criou o Brasil enquanto uma potência mundial, hoje retoma um papel, né, enfim, com outro, em termos econômicos, aí, com um poderio diferente e tudo mais. A gente deve ao café o estado de São Paulo todo, toda a questão dos imigrantes italianos, enfim, mais ou menos 1,5 milhão de imigrantes italianos espalhados pelo estado e hoje, enfim, mais de 25 milhões de descendentes, que é um impacto muito grande em função do café. Os imigrantes italianos participaram também dessa história do café no Brasil, muito, né? Através da mão de obra. Exatamente. Eles vieram, esse 1,5 milhão que chegou aqui, que são os dados oficiais, a gente supõe até que tenha mais, eles vieram essencialmente financiados pelo governo brasileiro para trabalhar nas lavouras de café, né? Então, enfim, isso foi fundamental para a história de São Paulo, fundamental para a história do Brasil, porque depois que os tradicionais donos do café quebraram em 1929, com a quebra da Bolsa em 29, esses imigrantes italianos que estavam trabalhando, que eram funcionários, compram essas propriedades, né? E assumem, então, grande parte do Estado e financiam a indústria também. Então, você tem o café, ele é fundamental para essa trajetória, né? E para a gente falar um pouquinho também sobre a história do café lá na Itália, que a gente estava falando agora aqui no Brasil, né? Eu peguei também um dado do Wikipédia, que por volta de 1570, portanto no século XVI, o café foi introduzido em Veneza, né, na Itália, mas a bebida era considerada maometana. Era proibida aos cristãos, só foi liberada após o Papa Clemente VIII provar o café. Ele provou, não tem problema nenhum, pode tomar. Eles achavam que era estimulante demais. Então tinha uma coisa, porque o café era bebido no Oriente como dentro de contextos que eram sensuais demais para a Igreja Católica no século XVI. Mas depois o Papa gostou, viu que não tinha tanto perigo e liberou, assim, exatamente, né? Liberou. E na Itália, assim, onde que é mais produzido o café? Qual região? É no sul, então, no norte? A Itália praticamente não produz café. A Itália trabalha ela importa muito café e torra. A grande especialidade da Itália é a torra e o blend do café para o expresso. Importa da gente? Importa muito da gente, importa muito da gente. Como eu trabalho com muitos homens de café, eu nunca falo em números porque, de fato, eu não domino a área de museu. Tranquilo. Mas lá na exposição que a gente tem em Santos, tem todos os gráficos e tudo. Então, o maior porto italiano de café é o porto de Trieste. Né? Então, o café sai de Santos e vai para Trieste. E em Trieste a gente tem várias indústrias. Eu tive o prazer de conhecer vários lugares lá para fazer essa pesquisa da exposição. Então, você tem várias indústrias que são especializadas na torra, no beneficiamento, no último beneficiamento do café verde, na torra, na descafeinação e nos blends para o expresso, né? Então, a Itália, ainda que a Itália não tenha inventado oficialmente o expresso é uma invenção francesa, a Itália refinou e transformou aquilo num grande produto certificado de origem italiana, né? E o expresso certificado de origem italiana tem uma porcentagem de café brasileiro. Então, você imagina, ele é um produto tipicamente italiano que depende da gente. Então, essa relação da Itália e do Brasil pelo expresso é fundamental até hoje e com o aumento da qualidade dos nossos cafés, a gente continua tendo um protagonismo muito grande no mercado de expresso na Itália, né? Inclusive, quando você chega na Itália, você não precisa pedir um café expresso, você tem que pedir um café, porque já subentende. E lá. tem 1 milhão de, né?